Então, galera, essa partezinha de pontuação a gente vai ver mais com relação à vírgula. Então, olha só. Atenção, L. Jordano. A começar aqui, essa vírgula que separa um vocativo, tá bom? Um vocativo. Então, olha lá. Não se separa por vírgula. Não, 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 não. Não se separa por vírgula. Predicado de sujeito, objeto de verbo, adjunto adnominal de nome, complemento nominal de nome, predicativo do objeto, oração principal da oração subordinada substantiva, desde que ela não seja positiva, nem esteja também, né, na ordem inversa. Tá bom? Então, principalmente, não separar predicativo de sujeito, objeto do verbo, adjunto do nome, complemento do nome e predicativo do objeto, pra gente aí não errar nenhuma questãozinha. Beleza? Beleza, Má. Fechou, show, show. Beleza, então. Agora que você tá foda, tá sabendo aí tudo bonitinho, nós vamos o quê? Ver quando que você utiliza a vírgula. Então, você sempre, sempre, sempre tem que utilizar a vírgula aí, ó, para separar o vocativo. Igual a gente falou aqui, ó. Atenção, L. Jordano. Isso que cai muito. Para separar alguns apostos. Quais apostos? O aposto, principalmente, tá? O que mais cai aí? O aposto explicativo. Por exemplo, Marina, vírgula, professora de português, está feliz. Então, professora de português é um aposto de Marina. Separar adjunto adverbial antecipado ou intercalado. Por exemplo, de fato, eles fizeram o exercício. Então, esse de fato aí, tá? É verdadeiramente, né? Com certeza. Então, adjunto adverbial aí antecipado. Separar elementos de uma enumeração. Aí é fácil, né? Comprei lápis, vírgula, borracha, vírgula, caneta. Então eu estou enumerando. Isolar expressões de caráter explicativo ou corretivo. Por exemplo, ou seja, então olha só. O Brasil é um país tropical. Aí eu venho, ó, vírgula. Ou seja. Ou então eu poderia trocar por quer dizer, isto é. Então, isso são expressões de caráter corretivo ou explicativo, tá? Ou seja, é um país muito quente. Beleza? Beleza. Separar conjunções intercaladas. Então, olha só. Fez, portanto, a tarefa. Então, toda vez que a conjunção vier intercalada, ela vem com uma vírgula antes e uma vírgula depois. Por exemplo, a vírgula, ainda vírgula, problemas que, parará, parará. É uma vírgula antes, uma vírgula depois. Beleza? Na verdade, é a conjunção. Se ela vier no início da frase, uma vírgula depois. Se ela vier no meio lá, intercalada, uma vírgula antes, uma vírgula depois. Beleza? E se ela só estiver colocando a oração, aí a vírgula antes. Fechou. Separar o complemento pleonástico antecipado, que é quando eu falo assim, ó. A mim não me ensinou nada. Aqui eu tenho um pleonasmo, né? Porque eu tenho assim, ó, a mim e não me ensinou. Então, esse a mim é igual ao me. Só que aí, toda vez que eu for isolar, ele tem que vir com a vírgula. Beleza? Beleza.
Isolar nome na indicação de datas, aí não precisa preocupar, né? Montes Claros, vírgula, dia 9 do 11 de... Separar termos coordenados assindéticos, por exemplo, Marina, João e Barão. Tarará, tarará. Aí tá vendo que Marina e João são termos coordenados assindéticos, ou seja, sem conjunção. Então, por isso que eu tenho a virgulinha. E marcar a omissão de um termo. Por exemplo, ontem foi João. Hoje, aí olha lá, ó, vírgula, José. Então, ontem foi João, hoje é José. Beleza? Beleza, beleza. Então, olha aqui o atençãozinha para você. Termos coordenados ligados pelas conjunções e ou nem dispensam o uso da vírgula. Então, você não precisa fazer assim, ó. Ou estuda, vírgula, ou trabalha. Então, é ou estuda ou trabalha, sem a vírgula. Beleza? Beleza, Mar. Fechou. Fechou, então. Então, vamos lá para mais uma bonitinha aí, ó. Se essas conjunções aparecerem repetidas, que é quando a gente tem o polissíndeto. Lembra lá de figuras de linguagem? Tá? Ela é, toda vez que ela for repetir, você coloca a vírgula. Então, e estuda, vírgula, e trabalha, vírgula, e lima, vírgula, e tece, vírgula, e sua. Então, toda vez que a conjunção estiver repetida, você coloca. Beleza? Beleza. Vamos lá que ainda tem muita coisa. Separar duas orações subordinadas, as orações subordinadas adjetivas explicativas. Essas aqui são importantes, tá? Então vamos lá, ó. Lembra lá. Oração subordinada adjetiva. Cai muito aí na banca. Ela pode ser restritiva. E aí, não possui vírgula. Tá bom? Beleza. Ou ela pode ser explicativa. Aí a vírgula é obrigatória. Beleza? Beleza. As duas orações sempre vão ser iniciadas, né? Então, iniciadas por um pronome relativo. Ou seja, você vai conseguir substituir por o qual, a qual, os quais, as quais. Você vai substituir. Beleza. Então, vamos lá. Com relação ao sentido, ou seja, a semântica. A retirada ou não, ou seja, a presença ou não da vírgula, não altera só a classificação sintática, altera também o sentido. Presta atenção. A oração explicativa ou fala de um substantivo, tá? Único ou fala de uma totalidade. Como assim, Má? Substantivo único. O Brasil, só existe um Brasil. Então, aqui é único. Então, olha lá. Que é o país do futebol perdeu a Copa, a última Copa, porque essa a gente vai ganhar. Então, aqui, ó, eu tenho o quê? Aqui, peraí, deixa eu apagar aqui. Aqui eu tenho um substantivo único. Beleza?
Beleza, substantivo único. Agora, ela pode ser também uma ideia de totalidade. Por exemplo, os homens que são mortais temem a morte. Beleza? Beleza. Todos os homens são mortais, então ideia de totalidade. Já a restritiva, como o próprio nome já diz, ela restringe, né? Ou seja, os homens que têm mais de 60 anos são idosos. Então, não são todos os homens são idosos, somente aqueles com mais de 60 anos. Beleza? Beleza. Só que aí tem frase que, quando você tira a vírgula, muda o sentido. Olha aí, ó. Vamos lá. Os vinhos, vírgula, que estão velhos serão aproveitados. Que quanto mais velho o vinho, melhor, né? Então, olha só. Pus a vírgulinha aqui e a vírgulinha aqui. Se tem vírgula, significa que ela é explicativa, certo? Tá aqui, ó, explicativa. Beleza, então se é explicativa, é um substantivo único. Vinho é um substantivo único? Só existe um vinho? Não, existem vários. Substantivo único é tipo assim, uma cidade, né? Tipo o Brasil, que aí só existe um, entendeu? Beleza. Então, não pode ser um substantivo único, então tem que dar a ideia de totalidade. Então, aqui significa que, ó, tem a vírgulinha aqui. Significa que todos os vinhos estão velhos. E, por isso, serão aproveitados. E aqui, como eu tenho a vírgula, oração subordinada adjetiva, explicativa. Mas como é que eu sei que é adjetiva? Procura o que aí por os quais, olha, troca o que por os quais. Os vinhos os quais estão velhos. Agora, troca aí para mim. Tira a vírgula. Ó, os vinhos que estão velhos serão aproveitados. Como tá sem vírgula, eu já sei, tá? Como tá sem vírgula, vou colocar de azul dessa vez, eu já sei que estão velhos aí, ó, os vinhos, os quais estão velhos. Então, eu já sei que, como tá sem vírgula, é oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza. Se é restritiva, restringe. Então, olha lá. Apenas. Então, significa que há vinhos velhos e vinhos novos. E apenas os velhos serão aproveitados. Então, apenas os velhos serão aproveitados. Entendeu a diferença? Entendi, porque tem muita questão que cobra isso, tá? Então, dá aquele printzão aí, ó. Dá aquele printzão. Deu? Bonitinho? Dei. Então, beleza, beleza, beleza. Dá aquele printzão que eu vou continuar aí. Deu? 1, 2, 3 e fui. Beleza. Então, essa aqui a gente já falou. Separar orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Aí é aquele caso lá, né? Por exemplo, ele estudou, mas não foi bem na prova. Aí é oração coordenada sindética adversativa.
Então, o único caso que você não usa é com o e, porque antes do e você só usa conjunção se ele tiver função adversativa ou se ele estiver iniciando outro sujeito. Então, separar orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas, principalmente se elas estiverem antepostas à principal, por exemplo. Quando não tinha nada, eu quis. Ó, quando que eu quis? Quando não tinha nada, eu quis. Quando nananana, esperei. Então, quando não tinha nada, porque não ia caber o que eu quis. Quando eu tiver uma oração intercalada, então, por exemplo, deixa eu pensar. Isso ocorre porque, aí olha aí, ó, vírgula, embora já existam desculpa, leis de combate à violência contra a mulher, essa persiste na sociedade. Então, esse embora já exista é uma oração subordinada adverbial concessiva que está intercalada. Por isso que uma vírgula antes e uma vírgula depois, beleza? Separar orações, tá? Substantivas antepostas à principal. Já falamos disso também, né? Então, que você me ama, vírgula, todos sabem. Então, todos sabem o quê? Que você me ama. Aí você põe, ela vem antes da principal. Então, por exemplo, que você me ama, mas isso aqui não cai não, tá? Todo mundo sabe. Fechou? Então, todo mundo sabe o quê? Que você me ama. Beleza? Beleza. Agora, olha lá. Há 3 casos em que se usa vírgula antes da conjunção. Quando são conjunções coordenadas e tiverem sujeitos diferentes. Então, por exemplo, Marina saiu, vírgula, e Pedro chegou. Então, sujeito diferente. Quando ela vier repetida para dar ênfase, que é aquele caso do polissíndeto, e pulou, e chorou, e dançou, e tará. Então, aí para dar ênfase, que é o polissíndeto, ou quando ela tiver valores distintos. Por exemplo, o sol é grande e cabe nessa janela sobre o mar. Então, o sol é grande, mas cabe. Beleza? Beleza, beleza. Então, agora vamos ver como que isso cai. Vamos ver como que isso cai para ver se vocês pegaram a manha aí, tá? Então, olha lá. De nós não, caro Watson. De mim. Por sorte do imperador, minha querida amiga, a grande Sarah Bernhardt, está fazendo uma turnê por lá. Assinale a justificativa correta quanto ao uso da vírgula. Não, tá aí separado porque é um adjunto adverbial de negação entre o sujeito e o predicado? Olha só, vê aí que de nós, não, caro Watson. No caso, caro Watson é vocativo. Então, não está separando sujeito e predicado. Está separando o quê? O vocativo. Então, por isso que essa daí é falsa. Falsa. Caro Watson indica hipérbato? Não, né? Hipérbato é quando você tem a inversão da ordem direta da frase. Caro Watson, e como a gente já viu, é um vocativo. Beleza? Então, falso. Caro Watson aqui é vocativo. Minha querida Sarah Berendt, tá?
separa o sujeito do predicado nominal? Olha, você não separa sujeito e predicado. Então, não se separa sujeito e predicado com vírgula. Tá bom? Então, essa daqui já tá falsa de cara. Agora, vamos lá, ó. A grande Sarah Bernhardt, desculpa. Separar o aposto. Então, minha amiga, quem? A grande Sarah Bernhardt. Sarah Bernhardt é minha grande amiga. Então, isso aqui é um aposto explicativo. Logo, esta é a nossa resposta. Beleza. Vamos lá, ó. Assinale a opção em que a supressão das vírgulas alteraria o sentido enunciado. Então, vamos lá. Os países menos desenvolvidos vêm buscando. Aí, imagina que você está tirando aqui. Ultimamente. Na verdade, esse tem um adjunto adverbial intercalado. Só que se você tirar a vírgula, não muda o sentido, né? Não muda o sentido. Então, falso. Continua sendo ultimamente. Alguns pesquisadores, que se encontram comprometidos com as culturas dos países avançados, acabam se tornando menos criativos, tá bom? Menos criativos. Então, olha aí, ó. Se eu tenho aqui uma oração, ó, alguns pesquisadores, os quais. Consegui substituir por os quais, eu sei que é a oração subordinada adjetiva. Tem vírgula? Explicativa. Então, ou se refere a um substantivo único, não é o caso aí, ou da ideia de totalidade. E a oração subordinada adjetiva restritiva, que não tem vírgula, ela é diferente, ela que não tem vírgula, porque ela só restringe. Então, olha só, se eu tirasse a vírgula, ela ia deixar de ser explicativa e passaria a ser restritiva, o que significa que eu ia modificar o sentido, porque em vez de ser um substantivo único ou uma totalidade, eu estaria restringindo aquele sentido. Beleza? Então, provavelmente, essa é a nossa resposta. Mas vamos ver o resto aí. Torna-se, portanto, imperativa. Nesse caso aí do portanto, eu tenho uma oração, uma conjunção intercalada e a vírgula obrigatória zona, né? E nesse caso aí, se eu tirar, não muda o sentido, só fica errado. Então, a atividade científica nos países desenvolvidos é igual lá ultimamente, né? É um adjunto adverbial de lugar, intercalado, por isso tem a vírgula. E se eu tirar a vírgula, não muda o sentido, só fica errado. Então, nossa resposta, letra B de nádegas. Porque da oração adjetiva explicativa para restritiva, eu mudo muito o sentido. Beleza? Beleza. Vamos aí para a nossa questão número 3. Posso até imaginar que talvez já exista, e no fundo poderá prosperar, a figura do PP, personal psiquiátrico, para não receitar ou atender no consultório de seu cliente milionário, mas para acompanhá-lo ao longo de todo o dia, ministrando-lhe a droga apropriada para a manifestação de qualquer um de seus inúmeros distúrbios. Então, olha só. Vamos lá. Quer saber o improcedente, ou seja, o errado. A forma verbal exista está no singular para concordar com o seu sujeito sintático, a figura do PP. Então, olha lá, posso até imaginar que talvez exista a figura do PP. Então, que talvez a figura do PP, sujeito, exista. Então, essa aqui é verdadeira. A substituição da expressão ao longo do dia por todo dia provocaria a alteração de sentido, com certeza. Ao longo do dia é o dia inteiro, todo dia é sempre, né? Se repete todo dia da semana. Então, essa daqui não precisa nem voltar lá. A vírgula depois do verbo prosperar pode ser retirada e a que se encontra depois de a figura do PP pode ser substituída por um travessão sem que se ocorra
erro, sem que se incorra em erro. Então, vamos lá, ó. Posso até imaginar que talvez já exista. Aí eu vou tirar aqui, ó. E no futuro poderá prosperar a figura do PP. Ó, se eu colocar... Desculpa. Pode ser retirada depois do verbo. E aqui se encontra a figura... Ah, tá. A figura do PP. Poderá ser substituída... Tá, peraí, gente. Vamos voltar aqui então, porque eu coloquei a virgulinha no lugar errado. Vamos lá, ó. Vamos voltar aqui. Aí. A vírgula depois do verbo prosperar pode ser retirada e aqui encontra depois a figura do PP, pode ser substituída por travessão. Então, vamos lá, ó. Posso até imaginar que talvez exista e no futuro poderá prosperar a figura do PP. Se eu coloco só essa virgulinha aqui e não coloco outra aqui, eu não estou intercalando essa oração e ela tem que ser intercalada. Significa que eu vou errar. Por quê? Porque se eu não colocar essa vírgula aqui, eu separo, já que eu não intercalo, sujeito de predicado. E eu não posso separar sujeito de predicado com vírgula. Então, essa parte aqui está errada. Isso aqui está falsa. Agora, a que se encontra depois de PP pode ser substituída por um travessão, tranquilamente. Tá bom? Então, essa daí, no caso, ela seria falsa. Provavelmente nossa resposta é a letra C. Vamos ver daqui a pouquinho. Os pronomes lhe e seu se referem ao mesmo indivíduo. Então, vamos lá. Posso até imaginar, né? Figura do PP. O qual, né? Existirá não para receitar ou atender no consultório seu cliente milionário, mas para acompanhá-lo quem? Cliente milionário. Ministrando-lhe. Então, ministrando a quem? O cliente milionário. Para a manifestação de seus inúmeros distúrbios. Distúrbios de quem? Do cliente milionário. Então, aqui é verdadeira. Então, no caso aí, nossa resposta vai ser a letra C mesmo, porque eu não posso tirar essa virgulinha aqui, já que se eu tirar essa virgulinha, eu vou estar separando sujeito e predicado. Beleza? Beleza. Resposta letra C. Galera, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Segue aí o LJ lá no nosso Instagram também, para você ficar de olho em tudo. Beleza? Lembrando que o simulado, ele ocorre aí de maneira gratuita. Você pode fazer sendo LJ ou não. E aí as datas do simulado. Beleza? Beleza. Vamos aqui para mais uma questão. Nossa última questãozinha, só para a gente fechar. Ó, dadas as sentenças, Cláudio Honor, nosso jardineiro, comprou mesmo uma televisão em cores. Minha profissão nunca me enriqueceu, ele confessou. E ele me confessou que sua profissão nunca o enriquecera. Então, vamos lá. Constatamos que o uso de duas vírgulas pode ser obrigatório. Vamos lá. Cláudio Honor, vírgula. Nosso jardineiro, vírgula. Porque isso aqui é aposto. Beleza? Comprou mesmo uma televisão em cores. Então, aqui ela é obrigatória. Minha profissão nunca me enriqueceu, vírgula. Ele me confessou. Então, aqui eu não preciso da vírgula, das duas vírgulas, tá? Ele me confessou que sua profissão nunca o enriquecera. Aí não tem vírgula. Então, vamos lá. Só preciso de duas vírgulas na sentença número 1. Na sentença número 1. Ah, tem mais uma questãozinha aí, ó. Vamos lá. Qual das sequências abaixo jamais admitirá o emprego de duas vírgulas? Então, vamos lá. O irmão meu que estava doente não chegou na hora. Mesmo que tu chegues... Então, vamos lá. O irmão meu... Então, não admitirá jamais. Eu posso falar o irmão meu, vírgula, que estava doente, vírgula? Posso, porque aqui significa que eu só tenho um irmão e esse irmão estava doente. Aquela ideia de substantivo único. Beleza? Mesmo que tu chegues atrasado, vírgula, José, vírgula, porque aqui é vocativo. Então, aqui, ó, é oração adjetiva
explicativa e aqui é vocativa. A muito custo, vírgula. Após algumas horas, vírgula. Então aqui eu tenho adjunto adverbial intercalado. Daí vou pôr as duas vírgulas. Disseram que não haviam chegado os impressos para formalizar a petição. Jamais lhe poderei dizer que isso se passou na casa de uma das mais tradicionais famílias da região, vírgula, os Mesquitas. Então aqui eu tenho um aposto, só que esse aposto, ele tem um pontinho aí, então eu só posso colocar a vírgula antes. Então nossa resposta aí, letra D de jeans. Letra D de jeans. Fechou?